Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Depois de algumas respostas vagas, Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, nós celebramos hoje a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Deveríamos celebrar o 13º domingo do tempo comum, mas aqui no Brasil, a festa de São Pedro e São Paulo, que é no dia 29 de junho, amanhã, assume o lugar da missa dominical para que todo o povo cristão possa participar e ouvir a palavra sólida de Pedro e o testemunho grande de Paulo como modelos para a igreja. Então, hoje nós celebramos o dia da igreja e o dia do Papa, uma vez que São Pedro foi escolhido por Jesus para ser o primeiro Papa e após ele, todos os que vieram depois sucedendo a Pedro foram chamados por Cristo para essa missão. Nós temos esses dois apóstolos celebrados na igreja desde o começo da fé cristã. E nessa data, os dois juntos. E por que juntos? Se cada um deles tem o seu dia, como São Paulo tem no dia 25 de janeiro, é a festa da conversão de São Paulo apóstolo. E depois em fevereiro é Pedro quem tem a festa da sua cátedra, a Cátedra de Pedro. Mas os dois juntos são lembrados neste dia de hoje porque formam uma unidade completa daquilo que representa a igreja, a instituição, Pedro instituído por Cristo como primeiro entre os apóstolos, e a missão, Paulo, o grande apóstolo e evangelizador do mundo inteiro. Os dois celebrados juntos, porém, eles têm muitas diferenças. Eles têm uma origem diferente, eles têm histórias diferentes, temperamento diferente, conhecimentos diferentes. E não é à toa que são celebrados juntos, mesmo com essas diferenças. Pedro foi apóstolo de Jesus desde o comecinho, desde o seu primeiro chamado, às beiras do lago de Tiberíades, juntamente com o seu irmão André, para compor o número dos 12 apóstolos. E com ele caminhou durante toda a vida até o suplício da cruz e até a ressurreição. Paulo não, ele só conheceu Jesus não diretamente, não foi apóstolo, mas depois, perseguindo os cristãos, ele tem a revelação de Cristo no caminho de Damasco, que faz com que ele caia no chão, mais do que cair fisicamente, caiu o seu orgulho de perseguidor e ele humildemente pergunta quem é Jesus e o que ele deve fazer. E assim toma um novo caminho. De perseguidor dos cristãos passa a ser o grande apóstolo dos cristãos. Assim, com histórias diferentes, os dois vão chegar ao mesmo ponto em Roma, durante a perseguição do imperador Nero, onde os dois encontram o martírio. Pedro, crucificado como Cristo. Aliás, não crucificado como Cristo porque ele próprio não se achava digno de ter a mesma morte do Mestre, então
pediu aos carrascos que o deixassem na cruz de cabeça para baixo. Paulo, que era cidadão romano e por isso não podia ser crucificado, recebe o martírio através da espada, é degolado, e assim os dois gloriosamente entregam a sua vida a Cristo e deixam o seu testemunho tão vigoroso que perpassa toda a história da fé cristã. Assim, celebrando no mesmo dia São Pedro e São Paulo, nós percebemos que eles se completam e nós os vemos assim nas leituras de hoje. Primeiro, Pedro, com a sua liderança, na primeira leitura ele aparece enfrentando as autoridades judaicas e sendo levado à prisão. A igreja toda reza por seu líder, a igreja toda reza por ele, mas ele se mantém sereno e confiante na ação de Deus que de fato age e o tira da prisão. Paulo aparece na segunda leitura fazendo um balanço de toda a sua longa vida de evangelizador. E ele, já terminando a sua carreira, diz: eu terminei a minha carreira, guardei a fé, resta-me esperar a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará nesse dia. Ele fala isso ao jovem Timóteo, que está começando a sua carreira como apóstolo, como escolhido por Cristo para cuidar da igreja como bispo. E Paulo então dá esse testemunho: terminei a minha carreira e guardei a fé. De fato, a vida de Paulo, com tantos sofrimentos, com tanta perseguição, ele no final reconhece: eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa experiência profunda de Paulo marca a igreja e a gente pode hoje olhar para a igreja com esses dois aspectos: o aspecto da instituição, que Jesus oferece a Pedro o primado, ou seja, ele se torna o líder, o primeiro dos apóstolos, a pedido de Jesus, e Paulo, o grande evangelizador que abre caminhos para o evangelho dentro do mundo pagão, levando o evangelho ao mundo inteiro. A palavra do evangelho de hoje é aquela em que Jesus pergunta aos discípulos o que dizem as pessoas. E de fato, se a gente faz até hoje uma bela enquete a respeito de Jesus, as opiniões vão ser as mais diversas e às vezes até distantes do que é realmente a verdade de Cristo. Ali no caso dos apóstolos, eles dizem: olha, uns dizem que é um profeta como João Batista, como Elias, como Jeremias, mas Jesus pergunta diretamente a eles: e vocês, o que dizem que eu sou? É nessa hora que Pedro revela com coragem a sua liderança, o seu coração amoroso, o seu entendimento aberto para acolher a sabedoria divina de Cristo, dizendo: tu és o Messias, o Filho de Deus. Então, hoje nós agradecemos a Deus pelo testemunho desses dois apóstolos e entendemos que os dois juntos estão na figura do Papa, o Papa Leão XIV. Depois do Papa Pedro, que foi o primeiro, todos os outros papas, já são 267, todos eles foram colocados na frente da igreja por Jesus Cristo para que eles sejam um sinal de unidade para toda a igreja. Olha, não é difícil a gente perceber como o Espírito Santo escolhe pessoas adequadas para cada momento. Esses últimos papas que nós tivemos, todos eles de uma santidade muito grande. São João 23, aquele que abriu o concílio. São Paulo VI, um santo de fato, um período conturbado depois do concílio, levando a igreja com coragem. Depois o pontificado breve de João Paulo I, com seu sorriso,
mas logo em seguida João Paulo II, um longo pontificado muito rico, com muitos ensinamentos para a igreja pós-conciliar. Depois o Papa Bento XVI, com sabedoria incrivelmente grande, um verdadeiro doutor da fé. E depois o Papa Francisco, com a simplicidade e a alegria com que ele conduziu a igreja na pobreza e na humildade. E agora o Papa Leão, essa bravura diante de um mundo tão conturbado e tão difícil, com uma palavra sólida, com um ensinamento corajoso, com uma liderança de fato grandiosa no mundo inteiro, neste momento tão difícil que a gente vive. Pedro e Paulo são o resumo de tudo aquilo que nós entendemos ser a igreja. Agradeçamos a Deus, agradeçamos ao Papa Leão XIV pelo seu testemunho, vivamos unidos na nossa fé. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser.